a velhinha que chegou também, que é a nossa Brenda. E eu quero passar, né, um pouquinho a palavra para as meninas, né? Vou só falar um pouquinho de como é que tudo começou. Eu tinha acabado de defender o mestrado, né? E tinha muita vontade de criar uma série. E aí eu pensei, bom, por que não criar uma série que seja transmídia, né? E, e aí a gente estava, né? Tipo, eu tava com a Belinha, com a Mari, que eu não sei se já chegou aqui também. E a gente estava num bar. E eu falei, gente, vamos criar uma série que fale sobre as coisas que a gente vive, sabe? Sobre problemas que a gente vive no nosso dia a dia, sobre os quais a gente quer falar. Que a gente fez teatro juntas. Então, a gente tinha feito muito tempo de teatro no Laurel Vim com o Daniel Hers. E aí, a gente, né, entrou nessa de fazer a série e elas embarcaram na possibilidade de também ser transmídia, né? E aí, a gente entrou nesse processo. Aí, a gente conheceu a Ângela numa gravação de um filme, convidou ela para participar. Aí, desde então, né? Ué, o que aconteceu aqui? Travou. Ele quer ficar no onde tudo começou, gente. Peraí. Que loucura. Ah, mas ele vai assim por aqui também. Mas aí a gente começou a lançar as coisas, porque a gente tinha uma roteirista no projeto nesse momento, né? A gente não escrevia, a gente criou os nossos personagens. E aí a roteirista também até ajudou a gente nessa criação inicial, né? E aí depois ela saiu do projeto por questões pessoais. E a gente já achava que a gente fosse em 2016 lançar a série das Desnorteadas. Super achava mesmo, mesmo assim, real. E aí a gente já, empolgada, criou os perfis. Naquela época, né, isso já usava bastante o Facebook, né? Então, a gente criou perfis dos personagens do Facebook. E foi muito engraçado, porque a gente foi preparando as coisas e esperando a série ficar pronta. Só que acontece que a gente não contou com o mecanismo da própria rede, que é avisar para as pessoas. Então, do nada, como a gente já estava deixando isso pré-pronto, amigos nossos começaram a mandar prints pra gente. O que é isso aqui? E as pessoas recebendo, você conhece Tori Salles, que é minha personagem? Ou você conhece, né, tipo, Brenda Campos? E aí a gente, né, tipo, falou, ferrou, vamos divulgar os perfis logo. Só que a gente falou, pô, a gente não pode divulgar só os perfis. A gente tem que divulgar também o Instagram das personagens. Então vamos lá correr para poder fazer isso. Aí divulgamos os perfis, divulgamos o Instagram, e ficamos sem série. E aí, nesse meio tempo, saía a roteirista, e a gente lá só com o Instagram e com os perfis do Facebook. E para completar, o futuro diretor do projeto ainda chegou para a gente e falou assim: olha, vocês não podem atrapalhar a criatividade do futuro roteirista, então vocês não podem postar nada nas redes que seja narrativo. A gente, e agora? Que legal, né? Então a gente começava a fazer coisas, né, que reafirmassem as características que a gente já tinha criado para os personagens, né? E dicas, por exemplo, que eram coisas que não iam influenciar na criatividade do futuro roteirista. Só que o tempo foi passando, e aí eu falei, gente, a gente tem que lançar o canal dos personagens, porque os personagens têm um canal. Então, vamos lançar o canal. Então, a gente lançou o canal, mesmo sem ter a série. Então, a gente começou a vivenciar esses personagens no canal, nas redes sociais, sem ter a série. Aí, assim, queria. Só para poder dizer para vocês coisas que acontecem quando a gente inicia as coisas mesmo assim, porque a Cris estava falando um negócio de algoritmo, né? Como que esses algoritmos que têm essas vidas próprias fazem com que às vezes a gente tenha que adaptar os planos, a gente adaptou o plano para já lançar conta. E aí no primeiro dia, não foi nem no segundo dia, foi no primeiro dia que a gente lançou os perfis. A gente estava, tipo, aceitando todo mundo, a gente parou de aceitar todo mundo, fechou o chat, sabe? E foi, tipo, uma loucura, assim. E, inclusive, né, uma outra coisa importante, né? Vou passar agora a palavra para as meninas, por exemplo, a Ângela, que faz a Drica, ela é advogada. E é importante isso a Drica, a personagem, ela é advogada na série. Então, às vezes, quando a gente faz uma narrativa transmídia, é interessante que as pessoas que estão atuando, quem está produzindo conteúdo, porque no nosso caso, nós mesmos produzimos conteúdos para nós mesmas, né? E às vezes a gente produz conteúdo uma para outra. Mas é importante que essas pessoas tenham um mínimo de conhecimento sobre aquele universo do personagem, porque pode ser que as pessoas te perguntem. A minha personagem é pesquisadora de tendência. Me perguntaram o que é uma pesquisadora de tendências. Eu tive que responder isso. Se eu não soubesse o que era, eu estava ferrada. Eu ia ter que inventar uma desculpa, sair correndo, ir lá pesquisar e tal, e responder. Então, a gente pensar que cada, né, digamos, cada natureza né, de experiência narrativa que a gente escolhe tem as suas características, a gente tem que estar preparado para elas. Então,
Essa aqui é uma imagem da nossa série, que ela já existe, já foi lançada, está no ar, finalmente. Aqui está a Lucy, a Camila que faz a Lucy, né? Estamos nós, a Drica, a Ângela que faz a Drica, tô confundindo as ordens, né? A Ângela que faz a Drica, a Belinha que faz a Brenda, eu que faço a Tori, a Mari que faz a Dani, a Mari Campitelli. Inclusive, temos vários Maris no projeto, e muitas. E aí, assim, quero passar a palavra para as meninas, né, um pouquinho, né, a gente contar um pouquinho como é que foi esse nosso processo, desde, né, da idealização, criação do roteiro, pré-produção, gravação, pós-produção. Então, acho que a Ângela pode começar, né, falar um pouquinho. Vamos lá, Ângela. Oi, gente. Então, eu faço a Drica. Eu fui dentro das Desnorteadas, a última que entrou mesmo, né? E, enfim, isso que a Mari falou foi... Quando eu aceitei o convite, eu acho que eu nunca falei isso com a Mari, mas eu confesso que eu fiquei, gente, como assim eu vou fazer uma série transmídia? Porque eu, particularmente, eu sou avessa a redes sociais. A Mari sabe disso, assim. Super amiga, super amiga. E eu encho o saco dela, porque ela grava com a mão tremendo, ela não bota luz, eu vou na vida dela. Oh, meu Deus! E aí, mas enfim, mas a gente se conheceu na gravação de um filme, né? E aí a Mari me convidou, eu aceitei, sabe? E aí começou um pouquinho o que a Mari falou, né? Foi a questão do roteiro, foi a nossa primeira saga, né? Para conseguir fazer esse projeto, sabe? É por isso que depois desse projeto eu faço, sabe, as palavras da Mari minhas. Gente, não desistam do que vocês querem. Sério, não desistam. Ah, agora tá difícil, agora tá ruim, mas vai que você em algum momento você vai conseguir. E aí eu também brinco que a Mari é bombril, né? Porque, gente, enfim, quando a gente viu realmente que a gente não ia ter um roteiro feito por uma terceira pessoa, né? A Mari entrou em, sei lá, uns 10 cursos de roteiro, sabe? Vários, e foi escrevendo. E, enfim, também tivemos alguns problemas em relação ao roteiro, né? Com a direção também, né? Eu acho que, na verdade, a gente teve vários probleminhas, né, ao longo desse processo, mas o primeiro grande problema foi o roteiro, mas, enfim, depois que a Mari entregou o roteiro, né, ela fez junto com a Camila, que também está aí, é uma das nossas roteiristas e tal, Fabinho, não sei se o Fabinho já entrou, o Fabinho ia entrar também, um dos nossos roteiristas. Depois que a Mari entregou o roteiro pra gente, ali eu, pelo menos, tive certeza. Aí, o Fabinho, dando oi. Fabinho também é um dos nossos roteiristas. Ali eu tive certeza, agora vai. Né? Porque, enfim, tudo tinha que começar com essa base. Eu falei, agora vai, sabe? Eu, ao longo do processo, eu também, em vários momentos, né, desacreditei, tive isso, ai, não vai, ai, tá muito tempo, ai, tá cansativo, ai, agora como é que vai, sabe? E logo nesse início, foi muito engraçado, assim, não sei se vocês viram os WhatsApps, muita gente me passando mensagem. Ângela, roubaram seu perfil, roubaram sua foto, estão usando sua foto para o perfil dessa tal de Drica. Quem é essa tal de Drica? Eu não sei qual de nós que teve a conta derrubada, não teve? A Mari Campitelli teve. Teve a Derrubaram conta a conta dela. Acho que foi no Facebook, né? Foi no Facebook. Porque Nossa. Foi um processo muito... Eu digo como atriz, assim, em alguns momentos eu esbarrava numa confusão dessa de não poder ter narrativa nos nossos vídeos. Isso, como atriz, me confundiu, sabe? Porque, gente, quem sou eu? Eu sou a Drica, eu não tenho uma história, mas já tenho uma história, porque já tinha uma história construída, né? Enfim, e é isso, eu vou deixar aqui alguém mais falar um pouquinho, porque senão eu falo demais. A gente pode passar, então, que a gente estava falando de roteiro, né? A gente pode passar para a Camila, depois Camila. A linha, né? Fabinho também da PUC, né? Temos muitas pessoas da PUC aqui. E só para agradecer, né? Fazer um parênteses, né? Quando eu fiquei desesperada, né, nessa época eu estava cursando já o início do doutorado aqui na PUC. Aí eu bati lá na porta, lá da aula da graduação de cinema e de letras.
e, né, pedi para o Lucas Paraíso e para o Rafael Leal para fazer a aula deles. Aí eles deixaram eu assistir. E, assim, fez toda a diferença isso. Assim, inclusive, super recomendo a vocês, façam a aula desses dois, que, assim, sério, duas pessoas incríveis, aulas maravilhosas. Bom demais, gente. Mas passar Vale a a palavra para pena. Camila, que também fez aula com o Rafael. Fiz aula com o Rafael. Na verdade, eu entrei... Primeiro, eu fui convidada pela Mari para fazer parte como atriz. E o roteiro mudou várias vezes, né? E aí chegou um momento que a Mari falou, não, olha, a gente vai fazer a Lucy. Eu acho que a Lucy é uma mulher mais madura, eu acho que vai ter um contraponto interessante. E vamos te convidar para fazer a Lucy. Fiquei super feliz. E aí, todos esses desafios, né, que as meninas passaram para chegar até o roteiro final, surgiu uma oportunidade que a Mari falou, poxa, você já está tão por dentro assim da personagem, por que você não vem aqui somar com a gente colaborando com o roteiro? Então também fui lá fazer a aula do Rafael, já tinha feito outros cursos de roteiro, mas nunca tinha escrito nada. Foi a primeira vez que eu realmente escrevi alguma coisa que saiu do papel e virou audiovisual, né? Então foi bem interessante. Eu e a Mari fizemos juntas o segundo curso do Rafael, né? A Mari primeiro fez do curso que ele dá na graduação, e a gente fez na CCE. pós, no CCE, e foi muito, muito interessante, porque a gente foi quase que simultaneamente fazendo o roteiro, né, Mari? Uhum. E a gente falava, nossa, olha isso, olha, essa gradação das cenas, eu acho que a gente está muito, a história está muito devagar, vamos fazer essa gradação. E foi muito interessante. A gente aplicou, assim, simultaneamente o que o Rafael estava falando para o nosso roteiro. E eu acho que o roteiro surgiu de uma forma bem interessante, assim, peculiar, porque eu acho que os personagens surgiram, né? A Mariana falou, não, vamos fazer uma série para falar do que a gente vive, da nossa geração, né? No caso das Desnorteadas. E eu acho que, apesar de ter essa logline aí, as personagens surgiram antes um pouco da história, né? Então é uma coisa bem curiosa. E eu cheguei como colaboradora, tive esse desafio também de colaborar no limite do perfil dessas personagens, né? Para não fugir disso. Então foi bem, bem desafiador para mim, assim. E é muito interessante eu, como atriz, viver esse momento de ser uma colaboradora do roteiro, roteirista, e tá, assim, eu não produzi, as meninas produziram, mas todo mundo botou um pouco a mão na massa ali, colaborou com outras funções. E é incrível você ver aquilo que você criou, né? Roteirizou, tomando vida, e às vezes a sua própria personagem falando aquilo, que é uma coisa meio muito louca, assim, foi uma experiência transmediática também. Se eu posso fazer uma como posso dizer, uma Uma observação metáfora? sobre isso. É uma metáfora também, né? Foi bem interessante. E eu acho que o fato de ser transmídia deu um pouquinho de liberdade para a gente para construir a série e falar, olha, tem coisas que a gente vai resolver na transmídia. Então isso deu um alívio para a gente também, até depois que a gente gravou, e às vezes as coisas não saíram conforme a gente, como roteirista, pensou. Falou, não, a gente tem a transmídia para resolver isso. E eu acho que além de uma possibilidade de negócios, né, que a transmídia traz para uma obra pensada para ser assim, te dá uma solução de produção e de roteiro também. Então, acho que foi bem, bem rico essa experiência de participar de uma série transmídia.
passar a palavra pra Belinha, tá? Só um parênteses que a gente brincava, né? Que a série demorou tanto, que a gente teve uma época que a gente zoava, que a gente ia fazer desnorteados da terceira idade. A gente vai ficando velha, sabe? A gente não tem Ai, que horror! As personagens iam fazendo aniversário, né? O Facebook ia lá mostrando, a gente, daqui a pouco, a gente vai ter que mudar totalmente o mote da narrativa, porque elas estão entrando numa idade que muda, né? Muda. Bom, acho que a Ângela e a Camila falaram bastante já, assim, mas eu acho que eu entrei antes das duas até, né? Não, acho que a Camila estava desde o início. Eu fui a última, não, eu acho que eu fui a última, gente. Não, foi a você última. Primeiro dela. Não, eu estava como atriz, né? Mas como motorista eu entrei depois, porque eu estava bem no iniciozinho, né? Desde do embrião do embrião. E eu me lembro muito, assim, quando a gente começou a falar, quando a Mari começou a falar sobre isso, acho que ainda era 2015 até, se não me engano. A gente começou a fazer reuniões ali para 2015, 2016. E eu me lembro que as primeiras reuniões, assim, a gente fez vários encontros só para a Mari explicar o que era transmídia. Porque era uma coisa complicada de se entender, assim, a Mari até dava exemplos e eu lembro que muita gente vinha com referências e tal, coisas para a gente assistir, séries, para a gente acompanhar e tudo mais, mas eu acho que o nosso trabalho é muito único, assim, sabe? Não tem, para mim, nenhum desses exemplos conseguiu explicar o que realmente a gente queria, assim, e o que realmente acabou acontecendo, né? Então, acho que... Mas, assim, não estou dizendo... É complexo, mas, ao mesmo tempo, não é, né? Quando a gente está... Quando você está imerso na coisa, aí você vai entendendo, claro. Depois que pega o jeito, vai, né? Depois que você consegue pegar o jeito, você, né, flui. Né? Isso era uma coisa até que eu ia perguntar, né? Acho que a Ângela até falou um pouquinho, você está falando agora. Porque, assim, a Mari está inserida na questão da transmídia já há muito tempo, mas como é que isso foi para vocês, né? Entender o que é a transmídia e transformar esse conceito e toda essa, né, esse universo em alguma coisa real, em alguma coisa que vocês estavam produzindo, né? Então, é interessante isso, né? Não é igual... Então, assim, realmente foi no início, foi complicado. Foi complicado de entender, sabe? Como que isso se daria na prática. Mas com o tempo, a coisa foi fluindo. Eu acho que realmente, assim, o fato da gente não ter conseguido fazer a série logo no início foi uma coisa que realmente o que a Mari falou. E agora? Caramba! Porque a gente já tinha personagens mais ou menos definidas, né? A gente meio que partiu das personagens. Mas elas também não se criaram sozinhas. A gente tinha um esboço, a gente tinha mais ou menos um caminho de roteiro que acabou não acontecendo. Então, os personagens aconteceram e a história em si não aconteceu, mudou, enfim, a gente teve várias mudanças. Mas muito do que a gente pensou para a Brenda, por exemplo, lá no início, se manteve. As características da Brenda se mantiveram. Então, e foi complicado, assim, Cristina, também no sentido, por exemplo, como a gente começou a trabalhar nas outras mídias, né, que não eram a série, então a gente começou a trabalhar o nosso canal, a gente começou a trabalhar o YouTube, a gente, foi um pouco que a Ângela falou também, a gente tinha personagem, mas da onde essa personagem vem? Era meio estranho, da onde que vem? E era difícil também para explicar para as pessoas que, por exemplo, que aquele vídeo que a gente estava fazendo no YouTube era a opinião da Brenda, era a Brenda que estava falando sobre aquilo, não era a Bela. Porque, às vezes, caía até em alguns assuntos um pouco polêmicos, né? Por exemplo, a gente fez um vídeo, nem é tão polêmico, mas a gente fez um vídeo sobre ciúme, por exemplo. E a minha personagem, a Brenda, é muito ciumenta. E ela, às vezes, fazia uns comentários que eu não faria, assim. Eu, Isabela, falei, gente, essa pessoa é meio psicopata. A própria Drica também, essa pessoa é meio psicopata, ciumenta, psicopata. Inclusive, pelo episódio de domingo, eu acho, né, que a sua personagem não deve viajar,
com o menino, entendeu? Porque nada a ver, nada a ver. Né? Ele está fazendo muita Pois pressão é. para viagem, acho que deixa ele aí. Não, vai fazer a sua apresentação. Mas vamos voltar. Pois é, então... Será que ela vai sucumbir? Será? Pois é, eu estou esperando. Acho que ela vai ceder. Eu acho que ela não tem que ceder também, não. Sempre achei. Mas era isso, assim, era estranho a gente estar fazendo parte de um canal que não era a gente. Não era a Bela, né? Eram personagens que tinham um canal. Então era estranho. No início era estranho pra gente e era estranho explicar isso para as pessoas. Assim, era complicado para explicar, né? Então a gente foi se adaptando, foi, enfim, rebolando aí. Realmente é uma história de persistência, porque nosso roteiro foi mudando inúmeras vezes, eram muitos encontros, imagina, desde 2016, e saiu, né? Muita coisa a gente tem que, assim, falar, eu acho, né? Que muita coisa a gente teve que adaptar por conta de orçamento mesmo, assim. A gente queria ter colocado no roteiro outras coisas, mais coisas, enfim. Inclusive, depois a gente entrou o roteiro, a história já estava pronta, mas a gente entrou num processo só de cortar, de enxugar mesmo, não foi, Mari? Porque não tinha como, no orçamento que a gente tinha, fazer uma coisa daquele tamanho. Era quase um longa. Acabou que ficou praticamente um longa, né? Assim. Mas, enfim, no meio disso tudo, eu fico muito feliz de estar fazendo parte de um projeto muito único. Eu sinto que as Desnorteadas é uma coisa muito diferente de qualquer outra coisa que a gente vê. E eu entendo quando a Mari... né, se eu tivesse visto esse slide que a Mari trouxe, se fosse a primeira vez que eu tivesse ouvindo falar de transmídia, eu ia estar boiando. Mas a gente realmente teve aulas ao longo do processo, a gente teve várias aulas com a Mari sobre transmídia. E por mais que ela traga esses exemplos, né, do Star Wars, do Matrix, enfim, do Harry Potter, eu acho que as Desnorteadas é uma coisa muito diferente, muito única, inclusive por ser em 2019, 2020, né? Agora, então, mais diferente ainda, que a gente está no meio de uma pandemia, então a gente ainda está pensando nessa adaptação, a gente ainda teve mais esse problema, né, para pensar. Imagino. E só completando assim o que a Camila falou, realmente por um lado é um alívio a gente pensar, não, isso a gente vai resolver na transmídia, porque dá a sensação de que é curioso, a transmídia as outras mídias podem salvar, né? Mas pode também ter que ter muito cuidado com os famosos furos de roteiro, né, Mari? Assim, porque a transmídia pode até contribuir para que isso aumente, né? Já que são narrativas diferentes em plataformas diferentes. Né? A Bíblia, né, que a Mariana e que as meninas construíram, ela tem que ser bem... A gente tem que, para a próxima temporada, para as coisas que a gente vai fazer na transmídia, a gente tem que ficar muito atento para não perder a coerência, né? Tem até uma pergunta aqui no chat da Sheina, né, que ela pergunta: o perfil das personagens base, né, das 4, tem a ver com as características de cada uma? E eu dei uma pré-resposta falando que assim, tem até alguns pontos, né, que faz sentido. Por exemplo, a Ângela, né, advogada, e a personagem também, tem alguns pontos que isso pode ser igual, mas a ideia não é essa, né? E assim, vocês podem até continuar nesse ponto que a gente até tinha falado antes de começar a gravar, né, nos bastidores, né, seguir o que a Camila está falando, dessa Bíblia sobre as personagens, que vocês têm tudo isso registrado exatamente para não se perder no meio do caminho e dizer que num dia gosta de azul e depois que gosta do amarelo, né? A construção disso. Sem explicar por quê, né? É diferente. Exato. A gente fez um documento logo no início, né? Tipo, um Excel, que era o que a gente tinha de recurso, né? E cada abinha do Excel era uma personagem. Então, a gente foi colocando todas as perguntas, assim, de comida favorita, de signo. Até na época de eleição para prefeito, que a personagem votou. A gente preenchendo tudo, né? Para poder ter isso. Ao longo desse tempo, a gente não ficou...
a gente não atualizou tanta planilha, né? Quanto a gente até inicialmente pensava em atualizar. E eu acho que isso também aconteceu muito pelo fato de eu ter assumido o roteiro, né? Como eu estava muito por dentro de tudo que estava acontecendo, virou uma coisa meio aqui, mas isso não pode ficar aqui, não. Isso tem que ser registrado, sabe? Então a gente tem que ter esse trabalho, né? De registro, até porque a nossa cabeça, né, tem um limite, não dá para poder a gente, né, conseguir lembrar de todas as coisas que a gente falou ao longo de todo esse tempo, mas a gente tem sempre tentado manter uma coerência. Inclusive, as pessoas que antes da gente assumir, né, entraram pro roteiro, elas queriam mudar as coisas. Assim, não, é porque eu não gosto desse nome, eu não gosto de Vitória, eu não gosto de Brenda, eu quero mudar o nome do personagem. Não, cara! Tipo, Isso é uma coisa que a gente sofreu muito, né? E assim, uma coisa que eu, como entrei como roteirista depois, eu tive... gente, eu estou entrando para colaborar numa coisa que já existe, né? E que tem coisas que são base ali que não dá para mudar. A história é assim. E as pessoas entram, querem, tipo, meio que... que bom, esse projeto é bom, vou pegar algumas coisas e eu quero fazer do meu jeito. Então, a gente já sofreu muito isso. Eu acho que é um desafio você realmente ser colaboradora num projeto, ser diretor num projeto, quando o roteirista é o produtor, e isso tem que ser respeitado, né? Eu acho que cada um tem que saber seu lugar aí também, para todo mundo tá para somar, mas tem coisas que já foram definidas, né? E eu acho que é aquilo que a Mari falou, é bom registrar porque a gente não sabe aonde vai parar isso, né? Então, de repente, pode, enfim, é infinito as possibilidades. Então, eu acho muito bom você registrar isso, tá, Mari? Porque para não ir perdendo a essência. Tá na lista. Para não perder a essência do projeto, né? Uma coisa que eu só queria comentar nessa questão dos personagens é que tem muita coisa que a gente doa para personagem e tem muita coisa que a personagem acaba doando pra gente, né? A Ângela estava comentando que o guarda-roupa dela agora tá super drica. E eu também tenho várias coisas da Tori no meu guarda-roupa, porque a gente vai, né? Digamos assim, a gente recebe coisas da personagem de outras coisas. Por exemplo, a gente a Camila gravou com a gente, ela tinha uma câmera de 360. E aí a gente foi gravar, né? E aí, eu segurando a bicicleta lá com a câmera, cara, toda hora eu me batia na perna, sabe? Então, assim, tipo, o meu lado estabanado, você não lembra disso, não, Angela? Eu não conseguia, tipo, ai, sabe? Tipo, me batia naquele negócio. E, tipo, o meu lado natural estabanado teve que ser emprestado pra Tori. Porque tantas coisas que a Tori fez, sabe? Tipo, na dancinha que a gente gravou, sabe? Tipo, não conseguia bater palma na hora certa. Então, tem coisas que a gente acaba, né? Fora vivências nossas, né? Que a gente levou para os personagens, tipo a coisa do relacionamento abusivo. Dando um spoiler aqui, né? Mas já dá para ver que é um relacionamento abusivo, né? No primeiro episódio já deu para ver que a Brenda ali tá num relacionamento que não é bacana. E eu vivi um relacionamento ali perto disso e tal. Então, uma vivência que a gente também trouxe para o personagem. E claro, né? Muita coisa da minha tem na Brenda, assim. E a gente se inspira também. Eu me inspirei muito numa amiga minha, porque ela é muito certa, ela é muito organizada, tudo dela é planilhado, ela planeja a vida dela, assim, do primeiro dia do mês ao último dia do mês. E eu não sou nada assim, enfim, a minha vida é correndo, e aí eu me inspirei nela para fazer a Drica, enfim, vocês vão acompanhar a preparação do casamento, enfim. Sem spoiler também. Né? Opa, casamento! Opa! Não, e a gente viveu, imagina, 4 anos construindo conteúdo para essas plataformas. Não tinha como a gente viver a nossa vida e a vida dos personagens. Né? Tipo, a gente não... Já é difícil viver só a nossa própria, né? E aí, o que a gente fazia para poder construir conteúdo? Quando a gente estava vivendo algum momento da nossa vida que fazia sentido para aquela personagem, a gente aproveitava para transmídia. Então, se eu estou num lugar que a Tori pode estar, vai para transmídia. Se eu estou num lugar que a Tori não estaria, não vai para transmídia. Então, assim, a gente fazer uma seleção da nossa própria vida do que a gente pode aproveitar para os personagens. Otimizando a produção, né? Exatamente, porque... Você sofreu, né, Mari, comigo? Todos os eventos da Tori e os eventos da Mari. A Mari sofreu comigo, porque eu não postava nada, né, Mari? Não, e detalhe, ela não queria nem bater foto. Eu chegava já com a câmera assim, eu não paro com esse negócio de foto, chega! Nossa... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês ainda. A gente até falou disso, né, antes,
Mas a questão de pensar a série como transmídia, né? Enfim, de pensar em todos esses pontos, né? Como você falou, numa linha, e você vai puxando e vai, né, compartimentando o que vai fazer, que aspectos de transmídia você pode inserir ali. Vocês ajudaram como um grupo, né? Ajudaram a pensar nisso? Teve algum ponto que foi assim muito difícil, né? A Angela já falou a questão das redes sociais, que não era enfim, uma atividade que ela já fizesse naturalmente, né? Quando a gente tem isso já embutido no dia a dia, isso, né, flui mais facilmente. Mas aprender a fazer alguma coisa, a produzir alguma coisa diferente, como é que foi esse desafio? Como é que foi estruturar, né, esses pontos, né, de transmídia? Como foi efetivamente fazer? Teve alguma coisa que vocês pensaram, planejaram e não puderam fazer, né? Porque, caramba, olha só, isso aqui não está dando certo. Sei lá, o Ângelo, a Bela, a Camila, a Mari mesmo, não vão conseguir dar conta disso, não estão, sabe, vamos abandonar. Teve alguma coisa assim? Como é que foi esse processo? Quem responde? Pode falar, Mari? Eu fiquei pensando assim, eu Ô, acho que Mari, eu acho que a gente não abandona nada, né? A gente dá Mas um jeito. conseguiram fazer tudo. mas a gente chegou a pensar alguma coisa sobre o Twitter, lembra? A gente O Twitter chegou a existe, pensar. só que a gente não usa ele, porque a gente não teve É, tempo ainda para aprender a usá-lo. porque a gente... Não, eu acho que assim, eu acho que cada personagem deveria ter, na minha cabeça, quando eu pensei no Twitter, cada personagem tinha que existir ali e dar a sua opinião conforme a O personalidade de cada... personagem, sim. Para as questões da vida real que estão acontecendo, que eu acho que isso geraria um engajamento. Só que aí ia ser mais uma coisa para as meninas fazerem, ou concentrar tudo numa pessoa, que seria perigoso, por conta cada uma tem um perfil muito próprio. Eu acho que se a gente tivesse uma grana, eu acho que talvez a gente tivesse colocado alguém para fazer isso, assim. Mas seria mais uma coisa no dia a dia que eu acho que a gente não ia dar conta. Eu, a princípio, pensei em ser essa pessoa, mas eu vi que ia ser uma coisa meio difícil. Porque o Twitter ele é muito factual, né? E ele funciona assim. E ter 4 personagens com personalidades diferentes, dando opinião sobre tudo, né? Para a gente pegar essa onda do engajamento, que eu acho que seria bem interessante, mas ia ser muito difícil, assim, dar toda essa atenção para o Twitter de produção. Né? Foi uma coisa que eu sugeri mesmo e que depois eu vi que não ia conseguir. Na verdade, talvez não nesse momento, mas talvez isso possa ser inserido como uma nova possibilidade, uma outra... Com certeza. Né? Pode sim, enfim, com certeza. Pode ser realizado. Eu conheci a Mari no Intercom, e ela falando sobre transmídia. E aí depois a gente viu que a gente era do mesmo grupo do Era Transmídia, e aí pronto, a gente... Então, assim, esse universo, quando eu a conheci, já era uma coisa clara para mim. Mas eu acho que a gente pode expandir mais esse universo aí. Sim, com certeza. Se a gente tiver mais tempo, né? E assim, acho que tiveram momentos que eu não conseguia administrar nem as minhas redes sociais. Então, imagina você administrar as suas e a da personagem, assim. Então, assim, em vários momentos a gente via a Mari sobrecarregada, postando muito mais. A gente, cara, a Mari mesmo, nós vamos dividir e tudo mais. Aquilo que ela falou, o que vocês perceberem, né, que você, sei lá, vocês estão num lugar, mas que a personagem poderia estar também, que poderia ser uma vivência da personagem, filma, grava, enfim, posta. Registra de alguma forma. Né, mas é complicado, assim, essa administração, assim, é complicado. Não, e essa questão da gente estar também na produção da série, em tudo, né, também demanda muito tempo, assim. Tipo,
né? Por exemplo, animação. A gente ficou 2 meses se encontrando todos os dias para fazer, tipo, os motion graphics que tem na série, sabe? Toda a parte de acompanhamento, de edição, de todos os processos, na pré-produção, a gente lá conseguindo apoio, não sei o que, nananã. Tudo isso também demanda tempo. Então, assim, são muitas frentes para a gente tocar, né? Apesar da gente olhar os créditos e parecer que é muita gente, tipo, é muito trabalho também. Então, há um limite para a gente conseguir abraçar, né? Para poder, inclusive, o que a gente está fazendo ficar legal, não deixar as coisas ficarem, né? De qualquer jeito. Entendi. Gente, olha só, deixa eu só avisar para quem está online, se quiserem fazer perguntas, podem fazer, tá? A gente não vai dividir, enfim, a ideia pelo menos não é dividir. Elas vão falar e depois a gente vai ter um tempo de perguntas. Não, isso vai ser mais orgânico. E aí eu vou aproveitar que eu já interrompi, e aí eu vou fazer outra pergunta, né? Assim, conversando com a Mari, né? Conhecendo o processo, né? Todo, né? De todas essas dificuldades que vocês tiveram, até assistir, né? Finalmente o primeiro episódio no domingo. Tem algumas coisas que eu comecei a pensar, enfim, ou que me chamaram a atenção. E uma delas, a gente até falou disso, né, antes de aqui nos bastidores também, foi a questão da divulgação, de pensar como é que você pensa a divulgação, se existe alguma diferença, né, das estratégias de marketing, de publicidade, para uma produção transmídia, já que ela está, né, em plataformas diferentes, com conteúdos, né, espera-se diferentes, ou se isso não tem muita diferença, né, como uma outra estratégia de marketing qualquer. Como é que vocês trabalharam isso também, né, para divulgar, para chamar o público, para engajar o compartilhamento, engajar o pessoal? Como é que isso aconteceu? Cris, assim, com muita sinceridade, a gente tem um grande gargalo de divulgação. Porque, assim, como a gente está em todas as etapas, e isso é uma coisa que sempre aconteceu com os vídeos do canal, com as postagens, a gente sempre estava muito em produção. Então, por exemplo, na edição do canal, eu que faço a edição dos vídeos, né? Então, é muito trabalho. Tipo, toma muito tempo, ainda estava no meio do doutorado também, não sei o quê. Então, chega na hora da divulgação, a gente divulga, mas a gente não divulga o quanto a gente deveria divulgar, sabe? De qualquer forma, a gente também precisa de uma pessoa precisava super de uma pessoa de publicidade e marketing na equipe. A gente não tem essa pessoa, né? A gente mesmo que faz essas coisas. E uma coisa que acontece, assim, é que é natural mesmo, que só o fato de estar presente em outras plataformas, isso ajuda na divulgação. Por exemplo, nosso canal, ele sempre foi muito pequeno em termos de inscritos, né? Inclusive, muita gente acha que é inscrito, não é, sabe? Tipo, porque a gente manda o link, assiste e aí o nosso Instagram. Então, nosso Instagram sempre teve muito mais gente do que o canal. Então, a gente está lançando uma série no canal, que não é o lugar que a gente tem mais público. O fato de a gente fazer a divulgação no Instagram, por exemplo, né? Ele faz toda a diferença. E o WhatsApp, e a gente percebe muito que uma coisa que funciona, mas aí eu acho que funciona para qualquer tipo de projeto, seja transmídia ou não seja transmídia, é uma divulgação muito personalizada. Você chegar e mandar mensagem para cada pessoa que você conhece e incentivar as pessoas a divulgarem, né? Como a gente tem na série muita gente, a possibilidade de muita gente também estar divulgando, entendeu? Por exemplo, a gente vê como é que existe um potencial que às vezes a gente não sabe explorar quando a gente vê o vídeo do Krav Maga que a gente fez, porque a gente contou com a divulgação deles. Aí a gente, cara, disparou, assim, o vídeo, sabe? Tipo, você vê que, assim, é uma diferença muito grande para os nossos outros vídeos, porque a gente contou com eles para poder fazer isso, entendeu? Com uma rede grande. E essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar para o futuro muito, a parte de divulgação. A gente tentou uma vez fazer um vídeo patrocinado, nosso primeiro vídeo, a gente patrocinou no Facebook, e foi uma experiência tão esquisita que a gente não patrocinou mais. A gente vai patrocinar esse primeiro vídeo a gente resolveu, a gente vai patrocinar esse primeiro, né, do episódio. Mas o primeiro que a gente lançou mesmo do canal, a gente patrocinou no Face e aconteceu uma coisa muito esquisita, que foi, a gente teve muita curtida,
E quando você via, assim, a gente tinha, sei lá, 1.500 curtidas, e aí chegou lá, tipo, as pessoas que tinham visto, eu não me lembro agora o número, porque eu sou muito ruim de memória de número, mas sei lá, de 1.500, 80 pessoas viram. A gente falou, cara, o que as pessoas curtiram? Então, o nome de um vídeo, porque era um vídeo do YouTube, tipo, curtiu e não visualizaram, sabe? Então a gente ficou um pouquinho até descrente quase, sabe? Sem entender tanto. Eu até comprei. Também comprei um outro para poder, tipo, melhorar minha escrita para essas coisas, mas até agora eu não tive tempo de fazer. Essa pandemia foi, tipo, non-stop total, assim, não consegui ainda parar para fazer isso, mas estamos trabalhando para poder, né, tipo, aprender realmente, essa coisa de aprender fazendo. A gente aprendeu fazendo desde o início, né? Claro. O próprio roteiro é o primeiro roteiro de todos os nossos roteiristas. Então, algumas coisas até que a Belinha estava falando da questão das mudanças que a gente teve fazendo o roteiro, né? Muitas... existia uma certa inexperiência nossa e a gente botou, por exemplo, muita locação, não sei o quê, porque a gente pensava assim, a locação é o que a gente tem em casa, a gente tem acesso a um restaurante, a gente tem acesso a não sei o quê, mas a gente não pensava no deslocamento, né, na equipe que ia estar lá. Então, assim, tinham várias coisas que a gente não estava vislumbrando. Chegou um momento até que eu pensei, pô, a gente complicou muito esse projeto, tem locação demais, não sei o que, tanto que tiveram cenas que tiveram que cair. E isso também vai interferindo no roteiro, né? Tem vezes que você pensa assim, poxa, esse personagem não está sendo desenvolvido como ele deveria estar sendo, mas é porque também perdeu um monte de cena no meio, sabe? Então a gente vai dando aquela adaptada. E foi uma coisa que foi bem interessante, né? Que o diretor de fotografia falou, sabe? Porque eu cheguei e falei, pô, a gente acha que a gente exagerou o número de locações, a gente dificultou muito a produção. Ele falou, cara, não, mas o fato de vocês terem muitas locações deu uma vida pro projeto. Que vocês não teriam essa vida se vocês não tivessem feito isso. Aí eu, caramba, tipo, deu aquele estalo, assim, às vezes algumas coisas até que a gente faz sem querer, que depois a gente até se arrepende, na verdade foi uma coisa boa. Então, positivo pro a gente projeto. saber também ver esses lados todos, né? A gente só facilitar também, às vezes, não é, né, tipo, a melhor saída, né? Claro, você perde, ganha, né? Porque facilita, mas perde talvez por riqueza de espaços, né? De cenas, exatamente dessa diversidade de locações, né? Que daria uma outra vida, daria uma outra dinâmica, né? Muito legal. Então tá. Vamos lá. A gente tem aqui, vocês estavam falando da criação do roteiro, processo, e aí pré-produção, gravação, pós-produção. Né? Vamos continuar nesses pontos principais para a gente entender qual é a dificuldade mesmo, né? De você conceber, desde que você tenha a ideia de você criar, de conceber esse projeto, mas dele ser colocado em prática de fato, né? Então, vamos lá. Pré-produção, gravação, espaços de locação. Como é que foi isso? Amigos, conversar, não, assim, foi muito falando, assim, na verdade, gente, essa produção, ela é baixíssimo orçamento, nossa produção. A gente fez um crowdfunding que é, tipo, um pouco menos de metade do que a gente gastou no total, sabe? E, assim, é mesmo um baixíssimo custo. A gente conseguiu, a maior parte das pessoas trabalhou na parceria, sabe? Tipo, tanto os profissionais quanto os parceiros. E a gente conseguiu, por exemplo, muito apoio de comida. Isso fez todo o diferencial. A gente não teria conseguido gravar se a gente não tivesse tido tanta comida. E era assim, né? Falar com todos os amigos, conseguir, não sei o quê, sabe? Teve um dia que a Marcela, que também participou da produção, a gente foi andando da PUC até Ipanema, batendo em vários lugares, falando, oi, estamos fazendo uma série. Nossa! Tipo, quase queremos comida, sabe? E a gente foi conversando com as pessoas, aí conseguiu o apoio lá do Pão e Companhia. Aí no meio da gravação, o Celso, que fez a direção musical, chegou a encontrar comigo, a gente lá com as sacolas cheias de pão, eu e a Ângela saindo também da gravação, sabe? Tipo, no meio da gravação antes, para poder. No dia que a gente não estava gravando, a gente estava só na produção, aquelas sacolas pelo meio da rua, assim, sabe? O pão para todo lado, sabe? Então, assim, a gente foi. A gente, assim, meteu muita mão na massa, assim, então deu para aprender muito como é que é esse processo, e até para poder otimizar outros processos. E isso, cara, tem um amigo que tava sócio de uma pizzaria, que é a pizza, inclusive, maravilhosa, né? Que deu pizza pra gente todos os dias. Então, o nosso site sempre tinha pizza.
Então, isso ajudou demais. As locações também. Tem um amigo meu que tem uma casa linda no Jardim Botânico, que é um espaço mesmo de aulas, de cursos. Tem um amigo da Camila, que hoje em dia já pode dizer até que é nosso amigo também, que cedeu a casa dele. Então, assim, as pessoas todas, assim, minha mãe, minha avó, sabe? Tipo, todo mundo, assim, cedendo os espaços, cedendo coisas. E tudo mesmo, né? O trabalho, o tempo. Então foi um projeto muito coletivo, assim, né? Muita gente trabalhando para as coisas acontecerem. Eu diria que todo mundo fez tudo, né, Mari, nesse todo projeto. mundo fez tudo. Cada uma de nós fez alguma coisa, enfim. Foi um projeto muito, muito realmente na parceria, isso que a Mari falou, sabe? Se não fosse essa parceria, não teria saído, né? Foi do equipamento, né? E as pessoas que estavam à nossa volta também ajudaram de alguma forma, né? Nossos familiares, nossos amigos próximos, enfim. Muito legal. E a gente teve uma sorte também, até da equipe que foi agregando a gente, ter essa mesma vibração, né? Isso também foi Exatamente, isso foi muito importante. Assim. As pessoas terem comprado, né? Cada um que ia chegando né, na equipe comprou muito projeto, assim. Então, o próprio fotógrafo, né, o Rodrigo, ele entrou nos 45 do segundo tempo, vocês lembram, gente? A gente, caramba, a gente já estava com um cronograma de gravação assim pronto e a gente não tinha fotógrafo e foi batendo um desespero. E aí a gente conseguiu o Rodrigo, que é um queridaço, assim, ele super comprou o projeto e hoje é super nosso amigo, assim. Enfim, então a gente teve sorte também, né? No set, sabe? Foi tipo Lorde total, assim. Mas quem teve mais à frente mesmo aqui de nós foi você, né, Mari, da pré-produção. Eu participei muito pouco, porque, enfim, lembra? Eu estava, enfim, na correria e tal. Mas foi isso, cada um ajudando. E equipamento, gente. O amigo do meu namorado emprestou muita coisa. A Mari, que tá aqui sem vídeo, mas ela tá com o nomezinho dela aqui. Ela é produtora, né? Ligou o vídeo. Ela é produtora e conseguiu vários equipamentos, assim, sabe? Tipo, de vários parceiros, assim. Então, muita gente ajudando, coisas que a gente não teria condição financeira de bancar, sabe? A gente conseguiu graças a esses apoiadores. Bom, deixa eu perguntar uma outra coisa. Eu sei que vocês, né, a gente já falou disso um pouquinho, vocês tiveram muitas dificuldades, né, em diversos momentos ao longo do projeto, começando com o roteiro, pontos assim de caramba. Por outro lado, vocês também falaram dessa questão de insiste, faz, tem que correr atrás, é assim mesmo, mas uma hora vai dar. Teve algum momento que vocês acharam que não fosse dar certo, que não ia sair série, que, olha, esse problema aqui não tem a Mari fazendo curso, não tem chamar o amigo, não vai ter jeito. Teve algum ponto em que vocês acharam que a série não ia sair? Qual? Tiveram alguns. Algumas? Tiveram alguns momentos. Faltando uma semana para gravar, chegou um momento que a gente achou que não ia rolar. Uma semana antes de gravar, eu chorei, tipo, todo dia, assim. Eu cheguei e perguntava às meninas, vocês acham mesmo que a gente faz o projeto? Uma semana antes. Mas por quê? O que aconteceu? Muitas coisas, Cris. Conta uma. Só para situar assim, a gravidade, né, ou a importância de algum fato, né, de alguma dificuldade real que podia comprometer o projeto todo, né, dele não acontecer. Assim, rolaram assim, desentendimentos com o diretor. Inclusive, estou falando isso porque, não sei se você viu, mas nos créditos a gente coloca que é uma... Não é nem versão não autorizada. A gente colocou essa versão, não teve participação, envolvimento do diretor, enfim. Ao longo do processo de gravação mesmo, né? Até a pré-produção a gente estava conseguindo se entender e levar e tudo mais, mas ao longo do processo de gravação rolaram vários desentendimentos e isso interferiu muito no andamento da gravação e principalmente na pós-produção, que é uma etapa importantíssima, né? Enfim, aí a Mari pode falar mais, porque a Mari
participou inteiramente da pós-produção, assim, né? Na verdade, esses problemas eles surgiram já na pré-produção, né? Apesar da gente ter tido muita parceria, muita amizade mesmo, enfim. Tivemos problemas na gravação, enfim, deixar a Mari falar, porque ela acho que viveu isso mais na pele. Eu acho que assim, gente, todo o processo, né, tipo audiovisual e várias pessoas que pensam diferente, sempre vão haver conflitos, sabe? E tiveram realmente muitos conflitos, tiveram muitas divergências criativas, entendeu? Que levaram a certas situações, mas a gente também tem que, né, tipo, também não desmereço o que também foi feito, sabe? Que muitas coisas foram conseguidas por todas as pessoas, então a gente tem que saber separar essas coisas, né? Existem méritos, né? E existem problemas que aconteceram, então uma coisa não anula a outra, né? Todo projeto tem problema. Exatamente, todo projeto. Então a gente, né, aconteceram coisas que a gente obviamente gostaria que não tivesse acontecido, né? Se ressente de ter acontecido, mas que aconteceram e a gente, né, seguiu adiante, tipo, reconhecendo, né, tipo, toda a participação e as coisas boas que aconteceram, né? E que a gente possa deixar as coisas ruins que aconteceram para trás, né? E seguir. A gente colocou até essa observação uma questão mesmo, até por garantia, né? De que, né, tipo, a pessoa não tendo acompanhado todo o processo, que ela também não é responsável. Se a gente, por exemplo, usar uma música que a gente tem problemas de direitos autorais, a responsabilidade é nossa. A gente assume a responsabilidade, né? Exato, foi Pela justamente para finalização, isso. sabe? E assim, desde sempre, assim, né? Como é um projeto que, né, tipo, para todas nós, né? Mas assim, para mim, de uma maneira muito pessoal, foi muito importante, porque eu dediquei muito tempo nos últimos anos a ele, sabe? É claro que eu tive minúcia de cuidado, sabe? Então, assim, tinha muitas coisas que talvez eu não tivesse tanto a experiência, mas o que eu não tinha de experiência, eu tive de tempo de dedicação pelo interesse de que a coisa fosse o melhor possível, que fosse um projeto que todo mundo pudesse se orgulhar sem exceção, sabe? Que fosse algo que fosse legal para todos nós. E tenho ficado bastante feliz porque as pessoas estão gostando, né? E isso eu acho que é a melhor coisa, assim, saber que as pessoas que participaram do projeto estão felizes com o resultado, né? Tipo, que, digamos assim, né, que tudo que a gente fez, né, não deixou ninguém, né, tipo, a desejar de que podia ter sido melhor, pelo menos foi o melhor que a gente pôde fazer com todas as limitações que a gente tinha, né, tanto de experiência, tanto físicas, né, de produção, então a gente deu o nosso melhor, né, para que o projeto fosse o melhor dentro de todas as nossas possibilidades. E eu acho que dá para dizer que para isso todo mundo contribuiu, né, colaborou e fez o seu melhor. Eu acredito que, mesmo divergências à parte, todo mundo tentou fazer o que achava melhor para o projeto, sabe? Isso é importante, né? No final, Sim, tem com um certeza. ponto ali de união. Sim, com certeza. Deixa eu perguntar outra coisa. A série está pronta, né? Vocês lançaram o primeiro episódio, já tem os próximos episódios aí já agendados, né, para entrar no ar. Na verdade, tem algumas coisas em relação a isso. O tempo de duração dos episódios, a questão do lançamento semanal, né? Todos os domingos, né? No horário certo. Por que vocês decidiram fazer assim e não lançar a série, os episódios todos juntos, né? Ao mesmo tempo? O que foi decisivo, né? O que pesou para que vocês esquematizassem o lançamento, a escolha, esse processo todo dessa forma, como está acontecendo? O fato da gente ter querido fazer um projeto transmídia foi crucial para isso, né? Porque como a gente tinha essa questão das personagens terem um canal, então terem os vídeos das personagens também, ter o conteúdo para as redes sociais, isso foi, tipo, totalmente decisivo. Então, como é que você vai lançar, né, tipo, os 5 episódios ao mesmo tempo e ter essas interações, né? Então, você, para poder criar essa movimentação nas redes de conteúdo extra, você precisa desse intervalo entre os episódios. Então, isso foi determinante por essa questão da nossa decisão mesmo de ser transmídia, né? Se a gente não tivesse decidido por isso, a gente poderia ter tido outra estratégia, mas essa decisão criou essa demanda de ter esses espaços para a gente poder justamente... porque, assim, até então, a gente criou vários vídeos para os personagens que não tinham relação narrativa com a série, porque a série ainda não existia. A partir do momento que a gente teve a série, que era justamente a ideia original mesmo, né?
os vídeos das personagens têm relação direta com o que está sendo falado na série, sabe? Então, essas camadas narrativas que vão se complementando, elas existem. E não teria como isso acontecer se não tivesse esse espaço temporal, entendeu? Mas então, essa questão de você, então, lançar cada episódio com esse intervalo para dar tempo de você ter a interação dos personagens dentro das redes sociais, isso já tinha sido pensado lá atrás, né, na formatação do projeto. Isso é importante ser pensado nesse início. Isso já precisa estar previsto de alguma forma, exatamente para você conseguir fazer essa conjugação de conteúdos, né, transmídia, da forma como vocês pensaram. Se vocês não tivessem os perfis das personagens como um aspecto transmídia, né, desse projeto, se vocês tivessem substituído por alguma outra coisa, isso provavelmente faria com que essa estruturação fosse diferente. Né, da medida em que... Ou não, a gente teria que ter outro... Assim, teria que conversar sobre isso e pensar qual que seria a melhor estratégia, né? Por exemplo, a gente percebeu, pela experiência, que domingo era um bom dia. A gente percebe também, a gente vai acompanhando também, pelo fato de a gente estar tanto tempo nas redes, a gente sabe que o nosso público... Engraçado, tem inclusive coisas que a gente acharia, tá? Que a rede disse o que a gente imaginava. Por exemplo, a gente super achou durante muito tempo, inclusive antes de virar, tipo, empresa, nosso Instagram, de que nosso público fosse muito feminino. E a gente tem quase metade do nosso público masculino. E a gente fala de assuntos que a gente acha que, né, que são muito femininos. E é engraçado que se você olha o nosso Instagram, a maior parte dos comentários são de mulher. Mas, por exemplo, aí tem alguma coisa que a gente coloca nos stories, aí tem homem que comenta. Então a gente percebe que há uma vergonha dos homens, às vezes, de gostar do nosso conteúdo, mas não é que eles não gostem, mas eles gostam mais na encolha deles, sabe? Mas eles estão lá, entendeu? Então é muito curioso. A gente lançou versão do Manual do Relacionamento, que é o canal das personagens, e versão podcast. No podcast, a gente teve vídeo que teve muito mais homem do que mulher. Tipo, então, assim, tem umas coisas muito doidas que a gente vai vendo na prática, né? Então, assim, domingo a gente percebeu que era bom. Que era um dia que o nosso público via bastante. Então, que seria um dia bom para a gente postar. O público de vocês, esses dados, né, essas informações, para vocês poderem direcionar, né, escolher dia, horário, enfim, são dados da onde? Das redes sociais, de outros vídeos, outros trabalhos relacionados com as desnorteadas? Esses outros vídeos das personagens? Quando a gente tem um Instagram que tem a função de empresa, você tem os gráficos, né? Da mesma forma, tipo, o canal de YouTube também tem os gráficos. Então, você consegue analisar os gráficos. Como assim, o canal, a gente, ao longo desse tempo, porque assim, eu tive muito envolvida nesse projeto todo da pré-produção, né? Do roteiro, pré-produção e até pós-produção. E como eu que edito os vídeos do canal, existe uma questão de tempo, né? Claro. De demanda, de edição, que o canal foi uma mídia que, em alguns momentos, ele ficou mais parado, porque exigia esse trabalho que eu estava fazendo outras coisas também, fora o doutorado. Então, assim, existe um limite, né, do que a gente consegue fazer. Então, existe um limite de horas por dia, né, em que você pode dispor. Então, e detalhe, eu também não sabia edição não, tá? Eu tinha feito, quando eu fiz a graduação de design, tive, sei lá, 2, 3 aulas que teve umas coisas de Premiere. E aí, no início, né, teve um parceiro que ajudou a gente nos vídeos, aí depois que ele saiu do projeto, eu assumi a edição. E assim, foi tipo, me lembrando das coisas da PUC, assim, né? E tipo, editando lá e testando, mas assim, eu não tenho conhecimento formal sobre isso, foi dando a cara a tapa mesmo, né? E, então, talvez até leve mais tempo do que uma pessoa que é editora profissional levaria para fazer isso. E fora que a gente fala pra caramba. Então, às vezes, os nossos vídeos, eu falava, a gente fala pouco. Pelo amor de Deus. E às vezes a gente junto, não parava de falar uma por cima da outra. Eu falava, não tem um ponto de corte, socorro, sabe? Então, existia essa questão, né? E aí acaba que dessa maneira, né, para dizer que o canal de YouTube, como a gente tem durante muito tempo, mas a gente não teve nunca uma constância tão assim frequente, tipo a gente teve no Instagram, a gente tem no Instagram, e mesmo assim, em alguns momentos o Instagram ficou mais parado ao longo desse tempo, tiveram momentos mais fortes, momentos mais parados, a gente não consegue ter uma análise muito forte dos vídeos, até por não ter
possibilidade da experimentação dos horários. No Instagram, a gente tem esses gráficos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o nosso público, ele engaja muito a partir das 6 da tarde, tipo, de uma maneira geral, todos os dias. E no final de semana, a gente tem mais engajamento, por exemplo, no domingo, entendeu? Então, a gente sabe disso. E agora, por exemplo, na pandemia, muda um pouco, porque as pessoas estão saindo menos. Então, existem algumas mudanças de perfil que a gente também tem que considerar. E aí, por esses gráficos, e até pelo próprio feedback que a gente vai vendo do público, a gente também vai, né, tipo, por essa experiência, né, tipo, pensando, né, em como é que a gente vai pensando na estratégia. E aí, por esse fato de ser transmídia, a gente isso determinou bastante como é que ia ser. Então, domingo, 19 horas, a gente lança o episódio. E é bom também que a gente tem alguns amigos que estão, né, tipo, em outros países e tal, e conseguem acompanhar, se for às 7, porque ainda pegam um horário de noite, então é bom que ainda pega meio que na estreia. E aí, o Manual do Relacionamento, a gente, como é durante a semana, a gente lançou 9 horas. Às terças a gente lança manual. Que é hoje, né? Por acaso. É hoje. Hoje, 9 horas, tem vídeo, gente. E aí, e domingo tem a série, né? E as interações nas redes sociais constantemente. E uma coisa importante, a gente gravou tudo antes. A ideia inicial era que a gente pudesse. A gente também não imaginou que fosse demorar tanto tempo a pós-produção, porque veio a pandemia logo em seguida, né? A gente não sabia quando estava gravando que ia ter pandemia. Até que tinha começado a começar alguma coisa. Começado a começar, ótimo, né? Tinha se inicializado algumas coisas assim na China, mas ainda estava tão distante que a gente não estava vislumbrando isso. Então pegou a gente de surpresa. A sorte é que a gente já tinha conseguido terminar de gravar. Mas, por exemplo, a trilha atrasou porque os meninos não tinham como se encontrar, não tinha como usar o estúdio, estava fechado. Então tiveram algumas coisas que deram uma atrasada, né? O animador, né? Ele tem 3 crianças pequenas que ficaram em casa todo o tempo, entendeu? Então, teve uma série de situações que aconteceram com isso. E mais, a gente tinha, pelo menos, a gente tinha garantido o material que ia ser colocado, o mais essencial, que ia entrar junto com a série, ele foi gravado durante as gravações ou logo depois. Então, a gente tem já esse material pronto, né? E aí, como é que a gente ficou? Aí veio a pandemia. Aí tá todo mundo de máscara, ou tá, tipo, isolamento, e a gente tá lá todo mundo se abraçando, tipo, não existe pandemia. E realmente não existia pandemia, mas agora existe. E aí, a gente usa redes sociais, que são coisas que as pessoas estão lá no cotidiano interagindo. Será que não é um certo desrespeito a gente postar como se fosse realidade? Então, a gente começou a se ver, né, envolvido nessas questões éticas até, né? De como que a gente faz para as pessoas não acharem que a gente está maluca que está vivendo como se não, né, como se não houvesse pandemia. E aí a gente começou a dizer que é janeiro de 2020, pré-pandemia, mesmo assim as pessoas ainda não entendem, sabe? Tipo, eu não tô encontrando as pessoas direito, né, e tal. E aí uma amiga minha que sabe que a gente gravou tudo em janeiro, em dezembro, ela sabe de tudo isso. Mesmo assim, ela viu o vídeo terça-feira passada do Manual do Relacionamento e falou assim: e a mágica de vocês? Eu falei, mas a gente gravou antes. As pessoas esquecem, não tem jeito. E a gente tá botando a observação, mas mesmo assim as pessoas não leem a observação, sabe? Eu sei, pois é. Não, isso acontece muito, as pessoas não leem, assim, até essa coisa lá na pré-produção, lá no início do processo, quando a gente criou, né, o perfil das personagens no Facebook, a gente colocou personagem fictício das séries no Transmídias Norteadas. Eu lembro disso. Quase todo mundo. E é fake, olha só, tem um fake seu, que não é nem com teu nome, é com o nome de Brenda. Quem é essa Brenda? E aquelas mensagens que a Mari colocou aqui, as pessoas não entendem, mas você é real ou é fake? Gente, é real, não é fake, né? A Brenda não é fake de ninguém. As cantadas ela que é real vocês receberam. Dentro dessa série fictícia. Sim. Então, as pessoas realmente não leem e difícil. E realmente, essa coisa da pandemia, né, aí que buga mesmo, né, a cabeça, porque foi difícil a gente se acostumar com esse novo normal, com essa nova realidade, né, de isolamento, de ter que usar máscara, etc e tal. E agora, para mim, pelo menos, é difícil me acostumar com a vida sem isso.
Às vezes, isso é muito louco, eu até comentei com a Mari, às vezes eu tô assistindo algum filme, alguma série, que as pessoas se abraçam, se tocam, me dá um negócio, eu falei, ué, gente, mas não pode? Não pode. Ah, não, peraí, não, isso aconteceu antes. Porque a cabeça já tá treinada, a gente é muito louco, né? Então, eu acho que às vezes é isso que acontece, as pessoas tiveram tanto que treinar o cérebro para essa nova realidade da pandemia, que agora tudo que não é isso, a gente já está muito reativo, né? As pessoas, não, peraí, dá um errado, estranhamento. Então, exato. Então, acho que tá rolando isso, assim. A Berinha estava até contando uma coisa, né? Que ela participava de uma série na Multishow, que tem todo um protocolo de que quando um ator passa pelo outro, não pode falar. Como é que é, Belinha? Conta isso. Muito lindo. Existem várias regras, né, de segurança e, inclusive, uma delas é que você só pode tirar a máscara e o face shield na hora do gravando mesmo. Então, assim, você está ensaiando, o diretor não está vendo sua expressão direito. De repente, eu vou fazer uma expressão ali nessa região que ele não vai ver. Na hora do gravando é que ele vai ver. Então, isso eu já acho muito doido, né? Assim, você atuar de máscara e face shield é, sim, muito louco. Você, então, trocar com o outro, né? Atuar num diálogo, então, mais louco ainda, que você não pode, né? Não tem a proximidade, não pode tocar e etc e tal. Mas, além disso, eles inseriram mais essa regra lá, né? Quando se tem as movimentações são muito limitadas, porque eles evitam de deixar os atores muito próximos um do outro, né? Então, além dessa limitação, quando tem uma troca de posição mesmo, um cruzamento normal, né? Uma pessoa que está aqui, duas pessoas, né? E essa pessoa que está aqui vai passar para o lugar que está essa daqui, né? Vamos se cruzar. Elas não podem se cruzar falando. Então, primeiro tem que trocar de posição para depois dar o texto. Então, é uma coisa que tem que prestar atenção, né? O ator tem que prestar atenção nisso, que não pode falar para não ter troca de saliva no momento em que essas duas pessoas estão próximas. Então, isso São novas demandas produtivas, novas demandas para o roteiro. Teve um ator que até falou, mas a gente está fazendo comédia. Comédia é chegar perto, é cuspir na cara, é bater, é tropeçar no outro, não sei o quê. Mas não, a gente vai ter que adaptar essa comédia, né? Enfim. Pois é. Olha só, com toda essa produção, toda o ponto em que vocês estão agora, né? Enfim, do que já foi estabelecido, que vocês já conseguiram criar, produzir, conquistar. O que mais vocês querem com as Desnorteadas, né? Quais são o que mais vocês querem incluir, talvez, ou desdobrar em transmídia ainda para as Desnorteadas, né? Ou que outros horizontes vocês querem para essa série, para esse projeto? Vocês já pensaram nisso? Vocês têm isso, enfim, guardado aí num cantinho, tipo, ok, chegamos aqui, vamos abrir desdobrar o próximo projeto, né? A continuação. Vocês já têm isso? Olha, Cris, eu acho que assim, a gente tá tão nessa temporada ainda, sabe? E a gente não sabe muito aproveitando ainda. Essa conquista, esse momento. É porque foi um momento tão difícil de chegar, sabe? Que eu, pelo menos assim, eu posso falar por mim, não sei as meninas assim, mas eu tô muito assim, no amanhã, o que eu tenho que postar amanhã, o que eu tenho que fazer amanhã, ainda tá tipo aquela lista de tarefas, de coisas que, assim, que até eram para já terem sido resolvidas, mas que tiveram outras que foram, tipo, não foram previstas, que passaram à frente, sabe? Uhum. Então, ainda tá uma coisa muito, né, muito Mas, nesse Mari, momento. E a gente não tá vendo ainda como é que é a aceitação do público, o que as pessoas estão achando, sabe? A gente ainda tá tateando esse momento. Mas fala aí, mas a Ângela. Mari já teve algumas ideias, Ah, né? A sim, gente até sim, já tenho ideias para a segunda temporada, isso eu tenho. É aí que eu quero chegar. Mas em termos de evolução das personagens, assim, sabe? Tipo, porque assim, a gente teve que criar, por conta dessa questão da pandemia, a gente não deixou de falar
gravar, inclusive, vídeos para o canal que tinham a ver com a pandemia, né? Então, a gente criou, tipo, um lapso temporal. A gente estava aqui e a gente voltou para cá, digamos, com a série, sabe? Então, eu fiquei pensando muito, assim, em coisas do que a pandemia fez as personagens pensarem. Como é que... Será que mudou alguma coisa para elas? Será que não mudou, sabe? Será que a pandemia mudou alguma coisa para as pessoas, de uma forma geral? Para o que elas querem, para os sonhos, para as incertezas? Então, como a gente trabalha com isso, né? Trabalha com... as desnorteadas é isso, né? Em essência. São amigas que tentam encontrar o seu lugar no mundo. Então, isso tem muito a ver com o sonho e viver num mundo repleto de incertezas. Nessa busca. Então, como que elas continuam a busca pós-pandemia, né? Então, fiquei me perguntando bastante sobre essas questões, já pensei em várias coisas, inclusive tem pessoas que a gente conheceu ao longo desse projeto, né? Como a Marcélia, que é uma pessoa que a gente quer incluir, né, na nossa narrativa também, que também é da PUC. E são histórias que a gente quer continuem existindo, assim, né? E fora que, como a Brenda diz no episódio 1, né? Ih, eu travei? Ou vocês Não. travaram? Não. Ah, tá. Estão muito parados, acho que vocês estão travados. Não, como a Brenda disse no episódio 1, né, que o canal serviu pra gente estar sempre junta, eu posso dizer o mesmo, assim, né? Esse projeto também serve pra a gente estar sempre junta. E, assim, eu hoje é muito difícil de eu imaginar a minha vida sem, tipo, elas direto, sabe? Eu fico até emocionada, assim, que foram tantos anos, assim, então, tipo, foi muita parceria de trabalho, sabe? A gente teve muitos momentos até que a gente quis se matar, sabe? Mas a gente é muito amiga, assim, e a gente compartilhou esses 4 anos, todos os nossos sonhos e incertezas e tudo junto, então eu quero continuar com elas também, sabe? Tipo, a gente poder ter esse contato persistir, sabe? Isso é muito legal. Assim, a Sheina, né, fez outro comentário aqui, né, falando sobre a questão mesmo de não ter a vacina, né, para a Covid, mas que fica difícil fazer um planejamento a longo prazo, né, que ela diz. Mas talvez possa, o gancho da pandemia, né, desse momento, pode servir até para uma outra coisa, como inspiração para... Tá, como é que os personagens iriam se comportar, né? De repente fazer uma temporada em que elas só se falam, só trocam e tal por videochamada, né? É uma temporada Zoom, né? Ou qualquer outra. Olha aí, hein? Ó. Exatamente para aproveitar esses momentos para fazer um desdobramento, para ter uma continuação, porque, claro, né, vocês ainda estão muito nesse momento, mas será que a evolução das personagens, né, seria mostrada em outras temporadas ou poderia ser mostrada em outras plataformas? A Sheina colocou aqui, será que alguma personagem vai ser TikToker? Né, de ficar postando videozinhos porque, assim, pensando na transmídia, né, como a Mari falou lá no início, é claro que o conceito de transmídia, você estar ou você usar plataformas diferentes, né, cada uma com a sua especificidade, para expandir aquela narrativa, aquele conteúdo, isso já era possível antes da internet. Mas a internet acaba te oferecendo ferramentas que potencializam e que aceleram esse processo, né, de alguma forma. Então, a gente tem outras possibilidades usando novas ferramentas. Daqui, de repente, a 2 anos, vai ter todo um conjunto de ferramentas, plataformas e possibilidades diferentes que podem ser utilizadas como transmídia para expandir a narrativa, expandir o universo das desnorteadas. Então, assim, né, é meio que uma viagem enorme para o futuro, mas assim, porque eu acho que vocês investiram tanto, vocês acreditaram tanto, vocês trabalharam tanto para essa ideia, né, dar certo, que acho que agora que as coisas estão se realizando, você desdobrar e você conseguir expandir pode não ser tão difícil assim, né? Pode não ser tão não custar tanto, né? No ponto em que vocês estão. Então, fica a dica. Eu adoro. Acharia muito legal.
Gente, alguém tem alguma outra pergunta, alguma questão? Eu queria mostrar só um pouquinho aqui, né, das coisas aqui. Uhum. A gente falou do Instagram, dos vídeos que a gente vai colocando, né? Quando lança um, a gente já bota o outro para as pessoas poderem definir a estreia. Aí a gente tem aqui separado, né, a série, o manual do relacionamento, a série Transmídia, tem os outros manuais também embaixo. Aqui a nossa cross media, que é o Anchor que pega o manual do relacionamento, a parte de áudio, e ele distribui. Inclusive, eu recomendo para vocês, gente, se quiserem fazer podcast, usem esse programa, porque ele é super tranquilinho de usar. E ele distribui para o Spotify, para o Google Podcast, para tudo ao mesmo tempo. Legal. A gente está em todos esses lugares. Às vezes é até difícil a gente saber o que a gente divulga, porque quando a gente faz, nesse caso, quando a gente faz uma cross media, né, a gente divulga o vídeo, a gente divulga o podcast. A gente tem dado mais preferência, né, a divulgar o podcast. A gente pensa assim, mas de repente alguém consegue vir do podcast até a gente, né? Então, pode ser também isso que você falou da divulgação, né? Às vezes uma rede pode servir como divulgadora da outra. Isso. E as estratégias, né? Por exemplo, aqui a imagem da série, né? Com a personagem tratando a foto e a foto postada no Instagram, na animação. E, por exemplo, a gente vai postando algumas coisas que sejam até de mensagens das personagens, a gente vai ficar... Todas essas informações vão ficando aqui. Tá vendo que eu abri uma aba de destaque, tipo episódio 1? Tudo que a gente fizer de transmídia que tem a ver com o episódio 1, vai para o episódio 1. O que tiver entre o episódio 1 e o episódio 2, episódio 1,5. E aí vai entrando lá, nessas abinhas, entendeu? O e-mail é ótimo. Aí tem nosso site também, que a gente também oferece espaço para as pessoas poderem saber quem são os nossos parceiros, né? Quem trabalhou junto. E as redes. Aí nas redes, a gente tem algumas redes que a gente ainda não deu tempo de ativar, né? A gente já tem Pinterest, a gente já tem TikTok, a gente já tem Twitter, mas Olha eles aí, estão ainda no... Estão esperando. Estão aguardando um tempinho. Tempo, né? De fazer, de produzir. Não é Sim, fácil. sim. Não, e, gente, a gente achar que, às vezes, coisas que a gente não imagina que vão dar trabalho e vão dar dor de cabeça, tipo créditos. Os créditos foi a coisa mais louca, assim, tipo... Sério, eu já tava... Ontem uma pessoa me falou ainda que tinha um nome errado, eu quase tive um treco, eu falei, ai, não acredito, sabe? E o crédito ainda, você não visualiza o que você tá editando, porque o crédito era muita gente, e aí a imagem tá rebaixada, e aí ela só consegue ser vista de uma outra forma, renderizada. E aí, quando você vê um borrão. Aí você não sabe o que você está editando. Então, assim, um caos. Mas Nossa. a gente vai aprendendo a trabalhar com essas coisas loucas também, dos processos de gambiarra, quando você faz um projeto independente também, né? Claro. E aí, também, só deixar, tipo, os nossos canais, né? Para se a galera quiser conhecer, seguir. Botei meu e-mail para se a galera tiver dúvidas. Também, se vocês quiserem os contatos das meninas também, para trocar ideia com elas, também podem mandar e-mail me pedindo. E aí, muito legal. Meninas, adorei, super obrigada por vocês, né, tirarem esse tempinho, né, para conversar aqui com a gente nesse horário. Foi ótimo. Agradeço muito a vocês. Não sei se vocês querem dar um tchauzinho, dar uma última dica, fazer um último comentário para gente encerrar. Eu queria muito agradecer pelo convite, Cris. Acho que é muito legal para a gente estar aqui com você, da gente estar junto também, sabe? Isso foi muito bom. E queria falar também do curso, né, que vocês vão lançar da PUC, que eu achei muito legal. Eu acho que se eu estivesse começando de novo, eu faria esse curso. Eu acho que vocês se reuniram num curso só, tudo que as pessoas precisam para poder atuar, né, tipo, nesse ambiente de mídia que a gente está atuando, que é uma produção que não é só para uma mídia, né? Ela realmente é uma produção multiplataforma. Então, eu acho que vocês vão dar uma base muito legal para os alunos. A gente espera que seja realmente um diferencial, que a gente consiga formar profissionais que tenham um grande diferencial no mercado, né? A ideia é essa. A gente está trabalhando para caramba, né, em cima disso, estudos de mídia, para que seja assim. E também dizer para as pessoas realmente não desistirem, que alguma hora vocês vão conseguir chegar em algum lugar, e algum lugar pode ser o percurso. Pode ser tudo que vocês vão aprender tentando, né? E isso vale muito, porque a gente, né, até o processo do roteiro e tal, eu descobri que eu quero continuar escrevendo.
Foi uma coisa que eu ganhei com esse projeto, né? Foi um presente, uma descoberta que eu não pensava. E aquela coisa, quando a gente começa algo também já com alguma experiência, já é muito mais fácil. Então, durante todo esse percurso, a gente foi aprendendo muito. Então, a gente já se sente até muito mais confiante, né? De fazer um novo projeto ou uma continuação a partir de agora, né? Então, vale a pena se jogar, vale a pena tentar. E vocês veem, a gente não tem as respostas para tudo, né? Não é porque a gente conseguiu lançar uma coisa que a gente tem todas as respostas. A gente está aprendendo. Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Ainda mais nesse mundo em constante transformação, né? Acho que nunca vai ter um momento que a gente diga que a gente sabe tudo, né? Então, que acho fechou, que a gente acabou, sempre... já encerrou. Não, é um processo. E as coisas mudam o tempo todo. As redes mudam, as próprias plataformas. O Instagram de 2016 não é o mesmo Instagram de hoje. Exatamente. Então... Os algoritmos mudam, né? Tudo muda, né? Tem sempre um desafio para encarar, é verdade. Gente, eu também queria agradecer. Cristina, queria muito agradecer a oportunidade, foi incrível, agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente, enfim. É isso, obrigada, gente, muito obrigada. Também quero agradecer, foi muito enriquecedor, muito bacana estar aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu, que interagiu, obrigada, Cristina. Enfim, obrigada, Mari. E é isso, acompanhem, né, a série. E muito obrigada, Cristina, pela oportunidade, porque ajuda na divulgação também, e essa troca de experiência é sempre válida para todo mundo, né? E eu acho que é isso, acreditem quando vocês têm um projeto que vocês podem conseguir mesmo. A gente conseguiu, então, se a gente conseguiu, em 4 anos, colocar essa série no ar, em várias plataformas, então, assim, todo mundo consegue, é só querer de verdade e trabalhar, né? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, meninas. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, pessoal, também. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.